Um dia eu estava caminhando com um amigo e a gente estava batendo um papo sobre a doutrina católica. E, não concordando muito com o que eu estava falando, ele me perguntou, tá, mas onde é que isso está escrito na Bíblia? E então eu respondi, tá, mas quem disse que tudo tem que estar escrito na Bíblia? Oi, eu sou o Matheus e hoje a gente vai falar um pouco sobre essa doutrina da sola escritura e como ela não bate muito bem com o que a igreja pensa a respeito desse assunto. Muitas vezes eu já ouvi essa pergunta, mas onde que está escrito na Bíblia X, Y ou Z? E a gente precisa entender e dissecar um pouco mais essa pergunta para entender que nem tudo tem que estar escrito explicitamente na Bíblia. E mais ainda, nem tudo quanto a gente acredita na nossa fé tem que estar unicamente fundada nas Escrituras. Ao contrário, é perfeitamente possível encontrar fontes extra-bíblicas para alcançar verdade de fé. E não somente é possível, mas como é necessário. Porque o que eu vou tentar mostrar aqui é que nem toda a pregação cristã foi transmitida até nós pelas Escrituras. A tradição também ocupa um lugar fundamental nessa história. Mas antes a gente precisa meditar um pouco sobre como Deus se revelou à humanidade. Depois do pecado original, a humanidade caída, separada de Deus, nunca foi abandonada por Deus. E esse Deus amoroso quis educar a humanidade gradativamente para conseguir alcançar as verdades que ele estava revelando. E ele fez isso no Antigo Testamento pelas alianças, Noé, Abraão, Moisés, pelos profetas. E, obviamente, que essa revelação culmina, tem de fato a sua essência fundada em Jesus Cristo. Jesus Cristo não é somente uma pessoa que revela a verdade de Deus, mas ele é a própria verdade de Deus. É a essência da revelação. Então, para compreendermos a revelação de Deus, precisamos também entender que Cristo é o centro dessa verdade e que tudo volta a Jesus Cristo. Então, nós precisamos chegar ao conhecimento daquilo que Cristo pregou. E aí que está o ponto. Porque quando Jesus fez a sua pregação e manifestou a sua verdade, essa pregação, essa verdade chegou até nós. Nós podemos ver isso pelas Escrituras, nós podemos ver isso pela tradição, mas aqui é que está o pulo do gato. Não chegou a nós por uma pregação direta de Jesus. Ou pelo menos assim, eu imagino que ninguém que esteja assistindo a gente estivesse vivo há 2000 anos atrás. Não foi Cristo que pregou para nós diretamente, mas ao contrário, Jesus passou essa verdade para os apóstolos, que transmitiram aos seus sucessores, e assim sucessivamente até chegar a nós. O que nós recebemos hoje, nós recebemos dos apóstolos, que, esses sim, receberam diretamente de Jesus Cristo. Fica muito claro qual pergunta que nós devemos fazer. De que modo os apóstolos transmitiram a pregação cristã para a humanidade? E nesse sentido, a resposta são duas. A primeira forma é uma forma oral, ou seja, através das suas pregações faladas. E a essa tradição oral que foi transmitida de geração em geração ao longo da história da igreja, nós chamamos de sagrada tradição. Mas também houve uma forma escrita de manifestar a palavra de Deus. E isso nós chamamos das Escrituras, uma tradição escrita que se revela na Bíblia. E o grande interesse da igreja nessas duas formas de transmissão da revelação é precisamente que a gente tenha bases sólidas para alcançar o conhecimento de Cristo. Não é a Escritura ou a tradição, ou a Escritura acima da tradição, ou a tradição acima da Escritura, mas as duas unidas, juntas, formando a base daquilo que nós precisamos para conhecer verdadeiramente a pregação de Jesus Cristo. E essa realidade de que a tradição e as Escrituras estão em pé de igualdade na transmissão da revelação divina é manifestada pela própria Bíblia. Porque a gente precisa fazer essa pergunta. Onde é que está escrito na Bíblia que tudo que nós acreditamos tem que estar escrito na Bíblia? E a verdade é que não está. Em nenhum lugar das Escrituras nós encontramos isso. Ao contrário, as Escrituras nos mostram, na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, ele fala: ficai firmes, guardai o que vos transmitimos oralmente ou por escrito.
Aqui São Paulo deixa muito claro que existe sim algo que foi transmitido oralmente e algo que foi transmitido por carta, por escrito, pela palavra. São Paulo está nos falando que existe sim parte da revelação divina que não foi deixada por escrito para que chegasse até nós, mas que foi fundamentada oralmente ao longo da história da igreja. E aqui eu quero só colocar um parênteses de que a tradição oral não é um telefone sem fio em que a gente vai cada vez mais deturpando aquilo que foi falado originalmente. Nós cremos firmemente na ação do Espírito Santo ao longo da história da igreja. E a tradição permanece intacta. 2000 anos de tradição intacta. Ou seja, acreditamos hoje naquilo que Jesus pregou há 2000 anos atrás por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo faz com que a tradição permaneça intacta ao longo desses 2000 anos de história. Além disso, dizer que a Bíblia é a fonte exclusiva de todas as verdades de fé entra inevitavelmente numa contradição histórica, porque nem sempre o cânon bíblico estava formado. Pelo contrário, a formação do cânon bíblico se deu em inúmeros e intensos debates ao longo de séculos e séculos. Os livros que pertencem à Bíblia hoje demoraram séculos e séculos para serem definidos. Então, será que a pregação cristã acabou ali porque não tinha os escritos certinhos, 100% deles definidos? E a verdade é que não. Um exemplo que eu posso dar é justamente quando Santo Irineu de Lyon vai defender a fé contra a heresia gnóstica. Ele não usa única e exclusivamente a tradição escrita para defender a fé católica, mas ao contrário, ele fala que a heresia gnóstica não correspondia ao que ele recebeu de seu antecessor, que era São Policarpo, que também não correspondia ao que São Policarpo recebeu do seu antecessor, que era São João Apóstolo. Ou seja, aqui a gente deixa claramente que Santo Irineu está usando o princípio da tradição passada de geração em geração, dos apóstolos para os seus sucessores, dos sucessores dos apóstolos para os seus sucessores e assim sucessivamente. A tradição faz parte da história da igreja. Então, do ponto de vista bíblico, nós temos duas fontes de revelação divina. E do ponto de vista histórico, também nós temos duas fontes de revelação divina. Mais clara ainda é o fato de que o cânon bíblico, ou seja, os livros que fazem parte das escrituras, também não foram definidos pelas próprias escrituras. Não existe nenhum lugar da Bíblia que diz, esses são os livros que devem estar na Bíblia. Aí vai, Gênesis, não tem. Isso foi definido através da tradição ao longo dos séculos e séculos da igreja. A Bíblia manifesta a tradição e a tradição manifesta as escrituras, porque são unidas, são igualmente fontes da revelação divina. Então, se quisermos conhecer a Deus, se quisermos conhecer a Cristo e o que Ele nos disse, a gente tem que correr atrás das duas. Não podemos ignorar de forma alguma o que as Escrituras falam, porque ali está manifesta a verdade de Deus. E também não podemos ignorar a tradição, porque ali também existe, com toda certeza, a verdade de Deus. A gente precisa entender que a Bíblia não caiu do céu, editada, com a diagramação perfeita de zíper e capa, nada disso. Ela foi forjada durante muito e muito tempo, junto, aliada à tradição, como fruto da tradição, inclusive. Mas sempre em pé de igualdade. Não existe isso de que tudo tem que estar na Bíblia. Não existe isso de que tudo tem que estar na tradição. Mas existe isso de que nada pode estar em desacordo com a Bíblia e nada pode estar em desacordo com a tradição. E no final das contas não é uma questão de competição entre qual é a fonte mais confiável da revelação divina, porque as duas são alimentadas pelo Espírito Santo. Mas ao contrário, é uma questão de louvar e agradecer a Deus por ter nos fornecido tamanha veracidade e tamanhas fontes tão confiáveis para alcançar o seu amor e aquilo que o próprio Deus é.